Como falar da ressurreição de Cristo, esses que estão se envenenando, porque as águas estão todas contaminadas dos ácidos dos garimpeiros. Como vou falar da paixão de Jesus para esses que estão morrendo nas barrancas com febre amarela? Bom, eu calei a boca, fiquei tão nervoso, que endureceu o músculo do pescoço e não conseguia falar. Literalmente não conseguia falar. Então disse, bom, minha teologia não vale nada. Pode ser que o então teólogo Ratzinger leu minha tese, achou ótimo, não estou publicado. Só que depois, mais tarde, ele condenou essa tese quando era padre. O professor apoiou a tese. Então, como é que eu saí? Eu distribuí trechos bíblicos para eles fazerem comentário entre eles e dizer o que comentaram, e eu comentava em cima do comentário, porque aí eu podia dizer alguma coisa. Isso foi em julho de 1970. Comecei o semestre de agosto de 70, escrevi aula por aula, Jesus Cristo Libertador. Acabou em dezembro, em janeiro, fevereiro, publicamos o livro Jesus Cristo Libertador. Eu não havia escutado nada de Gustavo Gutierrez, em 71 exatamente escreveu. Ele é o verdadeiro fundador da teologia da libertação, criou a palavra, e o livro famoso, o fundador, é ele. Eu nunca tinha ouvido falar de Gustavo Gutierrez, nem de João II, mas esse choque existencial com a realidade me fez ler diferentemente o mistério de Cristo e descobrir que ele é libertador. Não porque nós teólogos da libertação o dizemos, porque os testemunhos evangélicos apóstolos o apresentam como libertador. Então, ela nasceu assim, um pouco por todas as partes e simultaneamente, sem sabermos uns dos outros, o que revela que era uma força do Espírito na história, que rompia aqui e acolá, no Uruguai, no Chile, no Brasil, no México, no Peru, um pouco por todas as partes. Nós queremos, a nossa intenção é ajudar a que os povos encontrem o seu caminho de libertação a partir deles, a partir da sua organização, da sua consciência. E como já disse, é imprescindível citar Paulo Freire, que nos ensinou como fazer isso. Porque não basta uma teologia da libertação. Como fazer a libertação? Libertação não é uma teoria, é uma ação que vai criando liberdade. Por isso, libertação, não é uma teologia da liberdade. Isso os europeus fazem. Já fizeram as suas lutas de libertação no século XVII e XVIII. Nós estamos começando. Então é importante o método. E a teologia da libertação desenvolveu um caminho que permite uma jornada de libertação. Primeiro momento é silêncio. Porque sempre, vocês seguramente fizeram essa experiência. Eu, durante mais de 17 anos, junto com a Márcia, trabalhávamos numa favela terrível de Petrópolis, onde 202 famílias viviam literalmente da catação do lixo. Então se misturavam porcos, urubus, crianças, pessoas, na maior miséria. E quando eu recebia visitas de pessoas que queriam ver e discutir comigo a teologia da libertação, vocês são marxistas, uma vez vieram 30 poloneses para pegar da caia, refutar, eu não falei nada. Coloquei todos numa van e levei lá na favela do lixo. Eles ficaram malucos. Aí eu trouxe eles para a sala e disse, vamos discutir agora a teologia da libertação. Vocês têm isso na Polônia? Onde é que já se viu que tinha isso? Pois, meu irmãozinho, nós começamos disso aí. Então vocês têm razão, tem que fazer isso mesmo. Mas não bota o marxismo disso. Digo, botamos sim, porque Marx nos ensinou que não basta falar de pobre. Pobre é feito pobre. É um empobrecido, por isso é um oprimido. E essa lição perene Marx nos deu e vocês têm que aceitar. Isso é verdade. Eles não são pobres, são oprimidos, porque é uma sociedade que se organiza de tal maneira que obriga eles a sobreviverem no lixo. Então, o primeiro momento que você chega é silêncio.
É um encontro com o crucificado nos crucificados da vida. Você não fala. Você contempla. O segundo momento é a iracúndia sagrada. É a indignação. Dizer, não pode ser. Tem que mudar. Não é possível que se trate as pessoas assim. Eu lembro quando veio o Metz, esse grande teólogo, também discutia a teologia da libertação, levei lá na favela. Primeira coisa dele, impossível, tem que mudar isso aqui, tem que fazer a revolução. Vocês não fazem a revolução. E digo, calma, meu irmãozinho, se você fala assim, vai logo preso, era o tempo dos militares ainda. Não dá para falar de revolução. Primeiro tem que indignar-se. Primeiro, encontrar um encontro espiritual com Cristo crucificado nesses crucificados. No segundo, indignar-se. Porque não é justo que o Cristo continue na cruz, temos que baixá-lo, temos que ressuscitá-lo, nos indignamos. Terceiro, temos que fazer alguma coisa. E aí vem a racionalidade. Porque alguém vê o outro se afogando no rio, se joga na água para salvá-lo, quando está lá dentro, descobre que não sabe nadar, morre junto com o outro. Amor absolutamente grande, mas totalmente ineficaz. Então não pode ser assim. Então temos que analisar essa realidade, ver que essa pobreza, esse empobrecimento é consequência, como os nossos bispos Medellín e Puebla nos ensinaram, é consequência de um tipo de política, de economia, de relações sociais que tem como efeito a produção da pobreza. Então entender isso. Depois, à luz da fé, perguntar, isso corresponde ao projeto do reino? Deus quer essas coisas? E, em quarto lugar, então, começar a fazer. Junto com eles. E se fizeram muitas coisas. Vejo que, a partir dessa preocupação de fazer alguma coisa, nasceram as comunidades eclesiais de base, que hoje são mais ou menos, segundo os cálculos do Pedrinho, que é matemático nisso, quase 100 mil comunidades de base, quase 1 milhão de círculos bíblicos, quando você compara a página da Bíblia, compara a página da vida, tira conclusões disso. Nasceram as pastorais sociais do MST, do Sem Terra, que nasceram na sacristia da igreja, lá no Rio Grande do Sul, do Sem Teto, da pastoral dos afrodescendentes, pastoral das crianças, pastoral das mulheres, as 1000 pastorais. Nasceram dessa vontade de ajudar, de incorporar-se àqueles que são oprimidos, reforçando a organização deles, a consciência deles, e que deram corpo àquilo que nós chamamos de teologia da libertação. Esse foi o método da teologia da libertação. E no fim celebraram. Eu sei que quando participei de uma organização de próprios, ocupamos 200 e tantas casas que o Linamos tinha abandonado, não tinha distribuído, nós organizamos, ocupamos aquilo tudo de noite, e os policiais que deviam nos reprimir vinham, e eu de árbitro, olha, porque sempre que tem essas ocupações eu visto árbitro. E a polícia não pode conter. Uma vez lá, no bispo reacionário do Mato Grosso, vinham lá uns 10 mil do MST, entrando em Cuiabá, e o bispo queria reprimir, eu fui lá e disse, olha, eu sou o bispo, arcebispo. Na grande tradição da igreja, o bispo é o procurator e defensor pauper, é o procurador e defensor dos povos. O senhor se insigne todo de bispo, com tiara, báculo e tudo, e vai receber o centésimo. Que essa é a sua função de bispo. E eu venho aqui com o profeta Oséias para dizer isso para o senhor. Não é que ele fez isso mesmo? Você vestiu todo com báculo, com aquele troço lá em cima, e foi receber o centésimo. Maior festa. Fizemos um comício, e disse, no comício não participe, vai você, porque no comício não participe. Quando ocupamos aquelas 200 e tantas casas, a primeira coisa, depois daquilo, é procurar um toco caído, fazer uma cruz, fazer uma grande celebração. Celebrar a vitória. Então, tudo isso é um método de teologia da libertação. E essa teologia... Bom, eu estou cansando vocês um pouco, senão eu chamo o Luiz aqui que fala.
e entretém vocês mais que eu, sabe? A teologia da libertação trouxe algumas contribuições à teologia universal, que a gente deve dizer. Primeiro, nos fez descobrir uma nova imagem de Deus. O Deus bíblico, que é um Deus vivo, Deus da vida, e que por sua própria natureza, ele faz uma opção pelos pobres, por aqueles que menos vida têm. Então, o fundamento da teologia da libertação não está em Marx. Marx não é pai nem padrinho da teologia da libertação. São os profetas, é o Êxodo. É Deus, o Deus vivo, que se acerca desses filhos que mais vida têm e toma partido deles. E assim nos revelar o Deus que age na história. A teologia da libertação mostrou que Jesus Cristo, de fato, é libertador. Ele vendo aquele povo faminto, ele não disse, vai lá na prefeitura, vai lá para a Fome Zero, para a Bolsa Família, eles dão um jeito na fome e na miséria de vocês. Não fez isso. Miséria sobretudo, se encheu de comoção. E multiplicou pães e peixes. O milagre não é multiplicar pães e peixes, isso é fazer uma magia. O milagre é distribuir, dar pão e peixe ao outro. Esse é o grande milagre